Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e capacidade de avaliação, senso, juízo, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. O temor do Senhor é a chave do conhecimento. Os moralmente deficientes desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe, porque diadema de graças serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores com blandícias te quiserem tentar, não consintas. Se disserem, vem conosco, espiemos o sangue, espreitemos sem razão os inocentes. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das tuas veredas. A suprema sabedoria altissonante clama de fora, pelas ruas levanta a sua voz. Até quando, ó pessoas sem direção, moralmente inclinadas para o mal, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade. O bom juízo te guardará e a inteligência te conservará. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Bem-aventurado, feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata, e a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubins, e tudo que podes desejar não se pode comparar a ela. Aumento de dias há na sua mão direita, na sua esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas paz. É árvore da vida para os que a seguram, e bem-aventurados são
todos os que a retêm. O Senhor com sabedoria fundou a terra, preparou os céus com inteligência. Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos e as nuvens destilam o orvalho. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom juízo, porque serão vida para a tua alma e graça para o teu pescoço. Então andarás com confiança no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a assolação dos ímpios quando vier, porque o Senhor será a tua esperança e guardará os teus pés de serem presos. Não detenhas dos seus donos o bem, estando na tua mão poder fazê-lo. Não diga ao teu próximo, vai e torna, e amanhã te darei, tendo-o tu contigo. Não contendas com alguém sem razão, se te não tem feito mal. Não tenhas inveja do homem violento, nem escolha nenhum dos seus caminhos. Os sábios herdarão a honra, mas os loucos tomam sobre si confusão. Ouvi, filhos, a correção do pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência, pois dou-vos boa doutrina. Não deixeis a minha lei. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o conhecimento. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. Não entres na vereda dos ímpios, não entres pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido, porque são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Desvia-te de ti a tortuosidade da boca, e alonga de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direitos, e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não inclines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Filho meu, atende à minha sabedoria, à minha razão, inclina o teu ouvido. Bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Ó Deus, filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, se deste a tua mão ao estranho, enredaste-te com as palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras da tua boca. Mas vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio. Acena com os olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos. Assim é o homem de Belial, o homem vicioso que anda em perversidade de boca. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma odeia, abomina: olhos altivos e língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai, e não deixes a lei de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, e pendura-os ao teu pescoço. Filho meu, guarda as minhas palavras, e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive. E a minha lei, como a menina dos teus olhos, ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração.
Não clama, porventura, a sabedoria, e a inteligência não dá a sua voz? Em justiça são todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem perversa. Todas elas são retas para o que bem as entende, e justas para os que acham o conhecimento. Aceitai a minha correção, e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido, porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e de tudo que se deseja, nada se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho o conhecimento dos conselhos. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância e o mau caminho, e a boca perversa aborreço. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Riqueza e honra estão comigo, sim, riquezas duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado, e as minhas novidades melhores do que a prata escolhida. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. Provérbios de Salomão: o filho sábio alegra a seu pai, mas o filho louco é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa ter fome a alma do justo, mas o desejo dos ímpios rechaça. O que trabalha com mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos ímpios. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o louco será transtornado. Quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. A boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. Nos lábios do sábio se acha a sabedoria, mas a vara é para as costas do tolo. A obra do justo conduz à vida, as produções do ímpio ao pecado. O caminho para a vida é daquele que guarda a correção, mas o que abandona a repreensão erra. Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Prata escolhida é a língua do justo, o coração dos ímpios é de nenhum preço. Os lábios do justo apacentam muitos, mas os tolos, por falta de entendimento, morrem. A bênção do Senhor é que enriquece, e ele não acrescenta dores. Um divertimento é para o tolo praticar a iniquidade, mas o homem inteligente, o mesmo é o ser sábio. O temor do Senhor é sobre os justos, mas o temor do ímpio virá sobre ele. O desejo dos justos, Deus o cumprirá. Como a tempestade, assim passa o ímpio, mas o justo tem perpétuo fundamento. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. A esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos ímpios perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas a ruína virá aos que praticam a iniquidade. O justo nunca será abalado, mas os ímpios não habitarão a terra. O justo nunca será abalado. A boca do justo produz sabedoria em abundância, mas a língua da perversidade será desarraigada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos ímpios anda cheia de perversidades. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Vinda a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes
está a sabedoria. A sinceridade dos sinceros os encaminhará, mas a perversidade dos leais os destruirá. A justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o ímpio, pela sua impiedade, cairá. A justiça dos virtuosos os livrará, mas na sua perversidade serão apanhados os iníquos. No bem dos justos exulta a cidade, e perecendo os ímpios há júbilo. Pela bênção dos sinceros se exalta a cidade, mas pela boca dos ímpios é derrubada. O que despreza o seu próximo é falto de sabedoria, mas o homem de entendimento se cala. Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. A mulher aprazível guarda a honra, como os violentos guardam as riquezas. O homem benigno faz bem à sua própria alma, mas o cruel perturba a sua própria carne. O homem ímpio recebe um salário enganoso, mas para o que semeia justiça haverá galardão certo. Abominação para o Senhor são os perversos de coração, mas os que são perfeitos em seu caminho são o seu deleite. Ainda que o mal junte mão a mão, não ficará sem castigo, mas a semente dos justos escapará. Como a joia de ouro em focinho de porca, assim é a mulher formosa que se aparta da discrição. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a rama. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. O que ama a correção, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. O homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas ao homem de perversas imaginações ele condenará. O homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz dos justos não será removida. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como apodrecimento nos seus ossos. Os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos dos ímpios enganoso. As palavras dos ímpios são para armarem ciladas ao sangue, mas a boca dos retos os livrará. Transtornados serão os ímpios e não serão mais, mas a casa dos justos permanecerá. O que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos está falto de juízo. O laço do ímpio está na transgressão dos lábios, mas o justo sairá da angústia. O caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos aos conselhos é sábio. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa engana. Há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos justos, dos sábios, é saúde. O lábio de verdade ficará para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento. Engano há no coração dos que maquinam mal, mas alegria têm os que aconselham a paz. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. O justo é um guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios os faz errar. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. O filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. A justiça guarda ao que é sincero no seu caminho, mas a impiedade transtornará o pecador. Há quem se faça rico, não tendo coisa nenhuma, e há quem se faça pobre, tendo grande riqueza. A luz dos justos alegra, mas a candeia dos ímpios se apagará. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. O bom entendimento da graça alcança favor, mas o caminho dos prevaricadores é áspero. Todo prudente age com conhecimento, mas o tolo espalha a sua loucura.
Pobreza e afronta virão ao que rejeita a correção, mas o que guarda a repreensão será venerado. O desejo que se cumpre deleita a alma, mas apartar-se do mal é abominação para os loucos. Anda com os sábios e será sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. O mal perseguirá os pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derriba sua casa com as suas próprias mãos. O que anda na sua sinceridade teme ao Senhor, mas o que se desvia dos seus caminhos despreza-o. A testemunha verdadeira não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. Os simples herdarão a estultícia, mas os prudentes se coroarão de conhecimento. O pobre é aborrecido até do companheiro, mas os amigos dos ricos são muitos. No temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é uma fonte de vida, para preservar dos laços da morte. O tolo despreza a correção de seu pai, mas o que observa a repreensão prudentemente se haverá. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Uma língua saudável é árvore de vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. Os lábios dos sábios derramarão o conhecimento, mas o coração dos tolos não ficará assim. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ele ama o que segue a justiça. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. O coração sábio buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estultícia. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Melhor é a comida de hortaliça onde há amor do que o boi gordo e com ele o ódio. O filho sábio alegrará o seu pai, mas o homem insensato despreza a sua mãe. A estultícia é alegria para o que carece de entendimento, mas o homem sábio anda retamente. Onde não há conselho, os projetos saem vãos, mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. Para o sábio, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Confia no Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, e até o ímpio para o dia do mal. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de colheita com injustiça. O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. O que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a sua disposição. Melhor é um bocado seco, e com ele a tranquilidade, do que a casa cheia de vítimas com contenda. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. O que justifica o ímpio e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Em todo o tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. O perverso de coração nunca achará o bem, e o que tem a língua dobre virá a cair no mal. Busca o seu próprio desejo aquele que se separa. Ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a alma. Torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará em alto retiro.
Diante da honra vai a humildade. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como ferrolhos de um palácio. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. O que acha uma mulher, acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. O homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o perverso de lábios e tolo. As riquezas granjeiam muitos amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. A casa e a fazenda são a herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. O que adquire entendimento ama a sua alma. O que conserva a inteligência achará o bem. Castiga teu filho enquanto há esperança, mas para o matar não alçarás a tua alma. Homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu o livrares, virás ainda a fazê-lo novamente. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. O temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e não o visitará mal nenhum. O vinho é escarnecedor, e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. O justo anda na sua sinceridade, bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. 2 espécies de peso e 2 espécies de medida são abominação para o Senhor, tanto uma coisa como outra. Há ouro e abundância de rubis, mas os lábios do conhecimento são joia preciosa. Suave é ao homem o pão da mentira, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. O que a seu pai ou a sua mãe amaldiçoar, apagar-se-lhes-á a sua lâmpada e ficará em trevas densas. Não digas vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor e ele te livrará. 2 espécies de peso são abomináveis ao Senhor, e balanças enganosas não são boas. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer o inclina. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício. Olhar altivo, coração orgulhoso e até a lavoura dos ímpios são pecado. Trabalhar por ajuntar tesouro com língua falsa é uma vaidade, e aqueles que a isso são impelidos buscam a morte. Melhor é morar num canto de umas águas furtadas do que com a mulher rixosa numa casa ampla. O caminho do homem perverso é inteiramente tortuoso, mas a obra do puro é reta. Necessidade padecerá. O que ama os prazeres, o que ama o vinho e o azeite, nunca enriquecerá. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. A testemunha mentirosa perecerá, mas o homem que ouve falará sem imputação. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. O rico e o pobre se encontraram, a todos os fez o Senhor. O galardão da humildade, o temor do Senhor, são riquezas e honra e vida. Espinhos e laços há no caminho do perverso, o que guarda sua alma retira-se para longe dele. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Os olhos do Senhor conservam o que tem conhecimento, mas a palavra do iníquo ele transtornará. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Não removas os limites antigos que fizeram teus pais. Não te canses para enriqueceres. Dá de mão a tua própria sabedoria.
Porventura, fitarás os olhos naquilo que não é nada? Porque certamente isso se fará asas e voará ao céu como a águia. Não comas o pão daquele que tem os olhos malignos, nem cobices os seus manjares gostosos. Não removas os limites antigos, nem entres na herdades dos órfãos. Não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno, do Sheol. Grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerará um sábio se alegrará nele. Alegrem-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te gerou. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho? Para os que andam buscando bebida misturada? Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No seu fim, morderá como a cobra e como o basilisco picará. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas e o teu coração falará perversidades. Porque com conselhos prudentes tu farás a guerra e a vitória na multidão dos conselheiros. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te entremetas com o que buscam mudanças, porque de repente se levantará a tua perdição e a ruína deles. Quem a conhecerá? Também estes são provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. Como maçãs de ouro em taças de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Como pendentes de ouro e gargantilhas de ouro fino, assim é o sábio repreensor para o ouvido ouvinte. Retira o pé da casa do teu próximo, para que não se canse de ti e te aborreça. Porque assim brasas lhes amontoarás sobre a cabeça. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber. O Senhor é quem vai te recompensar. Comer muito mel não é bom. Assim, a investigação da própria glória não é glória. Como pássaro no seu vaguear e como andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Como a porta se revolve nos seus gonzos, nas suas dobradiças, assim o preguiçoso na sua cama. O que passando se mete em questão alheia é como aquele que toma um cão pelas orelhas. A língua falsa aborrece aquele a quem ela tem maravilhado, e a boca lisonjeira opera a ruína. Não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que aborrece são enganosos. O gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher rixosa, um e outro são semelhantes. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. O Sheol, o Abadom, o inferno e a perdição nunca se fartam e os olhos do homem nunca se satisfazem. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Põe o teu coração sobre o gado. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. O que rouba a seu pai ou a sua mãe e diz não há transgressão, companheiro é do destruidor. Quando os ímpios sobem, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. O homem que lisonjeia seu próximo arma uma rede aos seus passos. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha sua mãe. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a sua queda. Castiga o teu filho e te fará descansar e dará delícias à tua alma. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há de um tolo do que dele.
Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que te não repreenda, e sejas achado mentiroso. 2 coisas te pedi, não me negues antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada, para que porventura de farto te não negue e diga: quem é o Senhor? Ou que empobrecendo venha a furtar e lance mão do nome de Deus. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. Enganosa é a graça, e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada.